Estou lendo um estudo acerca do livro de Miqueias a partir do capítulo 6, versículo 9, o salário do pecado. Esses versículos talvez devam ser considerados uma continuação da acusação iniciada nos versículos 3 a 5. Embora a maioria dos exegetas os entenda como uma unidade de texto distinta, o texto volta ao tema do capítulo 3, a injustiça social. No versículo 9, a cidade pode ser Samaria, se for aceita a data de antes de 721 a.C. Se a data é posterior, então Jerusalém é o alvo do parágrafo. Os habitantes são intimados a ouvir a acusação do Senhor e a advertência de que é sensato temer o seu nome. Ele lhes lembra as suas práticas ímpias, versículo 9b a 12, que afetam tanto o comércio quanto os relacionamentos pessoais. No comércio, eles cobram demais com balanças desonestas e pesos falsos e dão em troca quantidades menores, com a sua medida falsificada. Amós 8:5. A preponderância geral do mentiroso e do engano resulta em violência por parte dos ricos. A maldade deles pode conduzir ao acúmulo do tesouro em casa, mas o Senhor não vai esquecer nem absolver quem faz isso. Aliás, ele já começou a arruiná-los por causa do seu pecado, versículo 13. O castigo consiste em parte no fracasso inevitável de não satisfazer o seu opressor materialista com seus bens adquiridos de forma desonesta. Podem talvez até ter o suficiente para comer, mas não ficarão satisfeitos em virtude da fome interior pela comida que é mais do que pão. A sua tentativa de poupar para o futuro será frustrada, versículo 14. E nem mesmo o ciclo natural da agricultura vai dar os resultados esperados, versículo 15. Se esses versículos foram originariamente dirigidos aos líderes de Samaria durante o cerco final da cidade, o seu cumprimento foi rápido e literal, pois em 721 a.C., as economias e as colheitas foram encaminhadas para o domínio assírio. Esse é o resumo da impiedade, Gálatas 6:7. Visto que o povo seguia o mau exemplo de Onri, 1 Reis 16:25, e de sua dinastia, família de Acabe. Poderia esperar de Deus somente o castigo. A sua cidade seria entregue à ruína. Confiram 6. E o seu povo teria de suportar o desprezo e a zombaria das nações pagãs. Assim, hoje, para aqueles que se negam a obedecer às exigências e advertências de Deus, sobra somente uma terrível expectativa de juízo. Hebreus 7:27. O desespero e a esperança do profeta, 7:1-7. Miqueias fala na primeira pessoa, nos versículos iniciais e finais, e nos do meio descreve de forma mordaz a decadência da sociedade na qual ele vivia. No versículo 1, ele compartilha o desespero da solidão experimentada anteriormente por Elias. 1 Reis 19:10. Ele se sente como alguém que colhe frutos de verão de pessoas fiéis a Deus, mas os respingadores não deixam nenhum cacho de uvas e nenhum figo. Enquanto anteriormente Amós havia retratado os piedosos como poucos e sem forças para agir, Amós 5:13. Miqueias vê que eles desapareceram completamente do país e não há um justo sequer para lhe fazer companhia. Em vez disso, seus compatriotas estão propensos a derramar sangue, versículo 2, e são hábeis para fazer o mal, versículo 3. Entre os seus líderes, tanto o governante quanto o juiz estão sempre prontos a fazer conchavos com os poderes e por suborno a tramar em conjunto os planos que vão fazê-los atingir o que querem, não importa se isso for o mal, versículo 3.
Ainda hoje há muitos cristãos que são obrigados a viver numa sociedade em que esse tipo de abuso é muito comum. Num célebre caso recente, um homem acusado de matar a sua esposa e um grande número de pessoas ao causar um acidente de avião foi absolvido. Apesar das evidências esmagadoras da promotoria, o fato de a absolvição ter aberto o caminho para ele receber uma soma enorme de dinheiro do seguro torna extremamente difícil, quer que a justiça não tenha sido obstruída neste caso. Numa situação dessas, até o melhor e o mais correto não valem mais do que espinheiros. NTLH. Mas o dia do castigo de Deus, anunciado pelos profetas sentinelas, não pode ser adiado para sempre, e o tempo da confusão entre eles chegou. Entre mentes, um homem não pode confiar nem acreditar nos vizinhos, nem nos amigos e nem mesmo nos próprios familiares, seus filhos e a sua esposa, aquela que o abraça. A perspectiva exterior é realmente amedrontadora, e os versículos 5 e 6 talvez reflitam conflitos na própria família de Miqueias, mas não obstante tudo isso, ele mantém a sua fé em Deus, o meu Salvador. Abacuque 3, 17 ao 19. Ele vai continuar a esperar no Senhor com a seguinte certeza: o meu Deus me ouvirá. Versículo 7. Ninguém que segue o Senhor durante muito tempo deixa de ter em algum momento um sentimento de solidão e oposição esmagadora como essa. Essa foi especialmente a sina em Jeremias. Jeremias 1:18, 11:18, 15:10, 18:18 e 20:7. O próprio Jesus certamente não era imune a isso e provavelmente achou apoio e encorajamento nessa passagem que com frequência estava nos seus pensamentos e ensinos. Mateus 10:21, Marcos 13:12 e Lucas 12:53. Pode ser que a meditação acerca do versículo 1 também tenha influenciado a sua ação simbólica em Marcos 11:12 ao 14. Quinto, a compaixão do Senhor pelo seu povo, 7:8 ao 20. Nessas palavras finais da sua profecia, Miqueias fala a favor da nação e em particular a favor de Jerusalém, que vai tanto receber o maior impacto do castigo de Deus quanto testemunha da glória principal da restauração que Deus vai operar, como outras partes do livro. Capítulos 4 e 5. 4, versículo 5. Essa seção direciona o seu ímpeto espiritual para a geração que teria de sofrer a angústia do exílio e descobrir a misericórdia de Deus na adversidade. Versículo 8 a 10. A fé expressa nesses versículos contém a compreensão básica da conduta de Deus para com Israel, que capacitou o povo a sobreviver ao colapso político, à deportação e ao exílio. Essa experiência se tornou necessária por eu ter pecado contra o Senhor. A desobediência arrogante do passado teria de dar a submissão humilde que conteria a semente da esperança futura. Israel tem de suportar com paciência a ira do Senhor, e ao fazê-lo descobrir que isso é por tempo limitado, até que ele apresente a minha defesa. Versículo 9. A confiança de que algum dia ele fará isso dá a certeza de que a inimiga não tem direito algum de se alegrar sobre a nação caída, pois vai se levantar novamente. Versículo 8. Mesmo enquanto suporta as trevas da ira dele, Israel vai descobrir que o Senhor é a sua luz. Versículo 8. E por fim fará o povo
sair para a luz, versículo 9, da restauração. Isso também vai significar que o Senhor vai estabelecer o direito do povo contra a sua inimiga, que não havia somente derrotado Israel, mas desafiado o Senhor, o seu Deus. A inimiga, por sua vez, será coberta de vergonha e será pisada como barro nas ruas. Versículo 10. E aí será a vez de Israel ver a sua queda. A inimiga aqui não é identificada, mas a descrição da sua conduta provavelmente está associada à mensagem assíria de 2 Reis 18, 28 ao 35. Versículo 11 e 13. No dia da restauração, Miqueias não vê somente que os muros de Jerusalém serão reconstruídos, mas também as fronteiras, que serão ampliadas muito além dos limites diminuídos do território de Judá dos seus dias. Naquele dia, os exilados vão retornar de todas as direções do leste, Assíria, e do oeste, Egito, para repovoar a terra. Israel vai florescer, enquanto seus opressores tradicionais serão desolados em uma consequência de suas ações más. Versículo 13. Versículo 14 a 17, o profeta ora pelo cuidado posterior do Senhor sobre a nação restaurada. Assim como um pastor cuida do seu rebanho quando este está à parte numa floresta, ele pede que tenham liberdade para pastar até mesmo nas terras férteis da Transjordânia, em Bazã e Gileade, como haviam feito antigamente. Versículo 14. Isso é na monarquia unida. Como resposta, o Senhor promete uma intervenção a favor do seu povo comparável àquela nos dias do êxodo em que você saiu do Egito. Quando o Senhor mostra as suas maravilhas, versículo 15, as nações que veem isso só podem se envergonhar desconcertadas, com a mão sobre a boca. Versículo 16. Humilhadas lamberão o pó e tremendo, versículo 17. Mas nenhuma demonstração do poder a favor do seu povo é meramente ostentosa. Aqui o propósito é evangelístico, ou seja, para que até as nações que o desafiaram se voltem para o Senhor, o nosso Deus. 18 e 20. Essa confiança no triunfo final da misericórdia sobre o juízo leva Miqueias à sua erupção final de louvor. Deus pode, aliás, precisa castigar a desobediência, mas ele não permanece irado para sempre e, de novo, terá compaixão de nós, por causa do prazer que ele tem em mostrar amor. Sempre haverá um remanescente cujo pecado e transgressão serão perdoados, e o perdão será finalmente completo, e as maldades estarão totalmente eliminadas, e os pecados serão atirados tão longe como se fossem lançados nas profundezas do mar. Versículo 19. O Senhor é um Deus verdadeiro, e as promessas que ele fez sob juramento aos nossos antepassados, os patriarcas na antiguidade, certamente serão cumpridas. Não importam os reveses pelos quais tenham de passar os descendentes do povo. Essa certeza dada a Israel para sustentar o povo ao longo dos seus dias mais tenebrosos retém toda a sua autoridade para a igreja
dos nossos dias na proporção em que ela enfrenta o final dos tempos. Aqui então terminou o livro de Miqueias.